Amém. Vamos a falar neste estudo sobre a lei, o papel da lei, a função da lei. Tem muito cristão sincero que não compreende para que serve a lei. A lei não serve para salvar, a lei não salva. Ninguém vai se salvar por guardar a lei. E se alguém está guardando a lei querendo salvar-se, está completamente equivocado. Esse não é o caminho da salvação. A salvação é unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Vamos a Éxodo capítulo 20, onde está registrada a lei de Deus, os 10 eternos princípios da lei de Deus. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Interessante como Deus começa a apresentar a lei. Diz: eu sou teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, eu sou o Deus que te salvei. Eu te resgatei. Eu te livrei. Eu te remi. Agora, porque eu te libertei, porque eu te resgatei, porque eu te salvei, agora que você já está salvo, que você já está livre, que você já está remido, agora, escuta o que vou te dizer, para que você seja feliz vivendo a experiência da salvação. E aí, então, vem os mandamentos. Não terás outros deuses, etc, 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 etc. Inclusive, o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, que é um mandamento questionado, porque muitos cristãos aceitam todos os mandamentos, menos o sábado, porque o sábado não, o sábado já mudou, agora é domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. E, no entanto, quando nós vamos aqui a Tiago, capítulo 2, versículo 11, o versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quer dizer, se eu guardo 9 e tropeço num ponto, já transgredi toda a lei de Deus. E outra coisa, São João, em 1 João 4,3, diz: o pecado é a transgressão da lei. Eu sempre digo, se já não existe lei, então já não existe pecado. Se já não existe pecado, então de que Deus vai nos perdoar? Um último pensamento antes de dar lugar a perguntas de parte de vocês. Em Salmo 111, versículos 7 e 8, encontramos o seguinte: as obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Está falando da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, dos preceitos de Deus. E o versículo 8 diz: estáveis são eles para todo o sempre. Quer dizer, a lei de Deus, os princípios da lei de Deus são estáveis para todo o sempre. Se eles vêm de um Deus eterno, logicamente que os mandamentos de Deus são eternos, não tem fim. Tem muito cristão que diz: sim, mas Cristo já cumpriu a lei, já não é mais preciso guardar a lei de Deus. E, no entanto, Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, Mateus 5, 17, diz: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, essa ideia de que Cristo revogou a lei, anulou a lei, não é coerente com o que a palavra de Deus diz. Perguntas? Pastor, veja bem, o senhor começou a sua explicação afirmando categoricamente que a lei não salva, né? O senhor disse que nós somos salvos pela maravilhosa graça de Cristo. Se a lei não salva, para que lei? Porque, veja bem, eu sei o que é certo e o que é errado. Na tendência humana, a gente sabe naturalmente o que é correto e errado. Sou salva pela maravilhosa graça de Cristo. Vou deixar que São Paulo te responda. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7,
Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Quer dizer, a lei não é para salvar, a lei é para mostrar-te qual é o caminho certo. Como você vai saber que está vivendo em pecado? Para se arrepender, para confessar, para receber o perdão. Quando você percebe que está errado. E como? É a lei que vai te mostrar. Se você está cobiçando, é pecado, porque a lei diz: não cobiçarás. Aqui Tiago tem uma ilustração mais que quero ler para você. O capítulo 2 de Tiago, capítulo 1, diz assim: tornai-vos praticantes, versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que está dizendo Tiago? Que a lei é um espelho. Um espelho. Um espelho só serve para te mostrar: olha, Elmar, olha, teu rosto está manchado. Agora, Elmar seria louco se pega o espelho e vai querer se lavar o rosto com o espelho. O espelho não serve para lavar. A água lava. O sangue de Cristo, a graça de Cristo, é a água que lava, que limpa o pecado. O espelho só serve para mostrar, não serve para limpar. Pastor, mas veja bem, eu ainda preciso insistir um pouco mais, porque é o seguinte: tudo bem, o senhor está me convencendo de que a gente precisa ter uma lei, né, como base do nosso padrão, da nossa conduta. Mas veja bem, como é que uma lei que foi escrita no tempo de Moisés, mais de 3.000 anos, mais ou menos, atrás, por aí, vai servir para mim hoje, que vivo no século XXI? Quer dizer, as coisas mudaram completamente, sabe? Os padrões de conduta mudaram completamente. Código de trânsito muda. Muito bem. Essas leis Como mudam, é que né? eu vou me basear numa lei que foi feita para... Por isso eu li o texto de Salmo, onde Deus disse que seus preceitos são eternos. O que é eterno são os princípios. Vou explicar. A lei foi escrita por Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai, a lei dos 10 mandamentos. Mas quando Caim matou Abel, estava transgredindo a lei, porque Deus se desagradou. Deus disse: olha, o que você fez? Quer dizer que Caim sabia que estava fazendo algo errado quando matou seu irmão. Caim foi antes do Sinai, então. Lógico, muito mais. Caim está no início da história do mundo. Não havia lei, mas ele sabia que estava matando e estava fazendo algo errado. Por quê? Havia lei. De que forma? Eu não sei. Mas os princípios eternos estavam aí. Agora, veio o Sinai, Deus deu os princípios. O princípio é este: não matarás. Aí veio Cristo. Muita gente não quer os 10 mandamentos do Sinai, quer a lei de Cristo, a lei da liberdade. Muito bem. Agora vou mostrar para você o que a lei de Cristo diz. Em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 5, versículo 21, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso foi para os antigos. Você está dizendo que a lei muda. Muito bem, para os antigos. Agora vem a lei dos cristãos, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Já matou. Já matou. Na lei de Éxodo 20 diz: não matarás. Agora Cristo diz: mas eu digo
Se te iras loucamente contra o irmão, já mataste. Vejam o versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Essa é a lei do Éxodo 20. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar a uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pastor, Então é o negócio melhor, é muito mais difícil então do que... é melhor ficar com Éxodo 20. Tá? Mas aqui está o assunto. Tem muito cristão querendo fugir de Éxodo 20, pensando que já passou, vai cair numa lei muito mais severa. Porque para Deus não basta não matar, basta intenções. Quer dizer, Deus está interessado no coração do ser humano. A lei de Éxodo 20 vale, o que Jesus aqui falou vale, o que Paulo falou vale, tudo vale. Os eternos, os princípios de Deus são eternos, não mudam nunca. Eu estou fazendo apenas uma espécie de brincadeira, dizendo que quem quer fugir de aí vai cair aqui, porque tudo vale e o que Deus quer é que a vida dos seus filhos reflita o seu caráter. Pastor, nós já tivemos um estudo, e inclusive onde a Bíblia diz que a lei foi cravada na cruz. Né? Então a gente já fez esse estudo, a gente já compreendeu. Agora, por que esta lei, nós estamos falando de lei, os 10 mandamentos, por que algumas leis foram cravadas na cruz e essa não foi cravada na cruz? Pois é, já expliquei e vou voltar a explicar. Existem leis morais, a lei moral que tem que ver com princípios morais, que são eternas. Existem as leis cerimoniais, que tinham que ver com o cerimonial de Israel, que eram temporais até a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus. A realidade, tudo isto era sombra. Existem leis da saúde, existem leis de higiene, existem leis sociais, existem leis civis. Todas estas leis civis, estas leis de higiene mudam de certa maneira, porque, por exemplo, eu já falei na outra lição, havia uma recomendação ao povo de Israel, estavam no deserto, quando queriam fazer suas necessidades, iam ao campo e levavam uma pá, faziam um buraco, faziam suas necessidades, cobriam com terra por higiene. Hoje está ultrapassado, hoje tem vaso sanitário, hoje aperta um botão, correio, limpou tudo. Mudam as coisas. Agora, os eternos princípios da lei de Deus não mudam. Matar estava errado antes, estava errado hoje, será sempre errado. Roubar, adulterar, cobiçar, e o sábado é parte da lei moral. Porque antes do Sinai já se guardava o sábado. No jardim do Éden, Deus santificou, abençoou o sábado. O sábado é um princípio moral da lei de Deus. Pastor, mas reforçando a pergunta que ele fez, tem um trecho na Bíblia que diz alguma coisa de que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é esse trecho que eu quero ver? Me deu o texto. Gálatas, se não me engano, Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Essa palavra é forte, né? Pois é, porque é maldição da lei. Então, quer dizer, a lei é uma coisa terrível mesmo, né? Então, vamos ver esse texto. Gálatas 3,13, se não me engano. Muito bem. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Está claro para mim. Veja. Então explica para mim, Vou te que para mim explicar. não está. Vamos usar as leis de trânsito. Qual é a maldição da lei do trânsito? A multa. Sem dúvida. Tá? Qual é a maldição da lei de Deus? A punição, a multa. Qual é a maldição da lei de Deus? O pecado. O salário do pecado é a morte. A multa é a morte. Cristo te livrou da maldição da lei. Cristo te livrou da maldição da multa. Cristo te livrou da maldição da morte. Cristo não te livrou da lei, porque a lei é para te proteger. A maldição da lei é a multa, é o salário do pecado, é a morte. Disso Cristo te livrou. Mas Cristo não te livrou das leis que você, vamos dizer, o Detran. Vamos dizer, você levou multa, R$1.000 de multa. Agora eu vou e pago tua multa. Vamos imaginar que eu sou Cristo. Não tem nada com comparação, sou um pobre pecador. Mas eu pago tua multa. Você está livre da maldição de uma lei que você transgrediu.
Agora você está livre para continuar andando a 140 km por hora? Não. Isso que faz Cristo. Ele me livra da maldição, da punição, da multa, do salário que é a morte. Mas ele não me livra da lei. Porque a lei é para me proteger, para me cuidar, para me mostrar que estou errado. Disso Cristo não me livra. Pastor, o senhor analisou ali o texto dizendo da lei do passado, né? Eu entendi o que o senhor disse, né? Jesus falou que se por acaso eu tiver ódio no coração, na verdade eu já matei. Mas ele também fez o resumo. Ele falou, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e meio que é isso aí. Um mandamento novo vos dou. Justamente. Vos ameis os uns aos outros. E essa Parece expressão, que... mandamento novo, significa este está substituindo o velho. E parece que já deu uma resumida e ficou nisso. Vamos ao Velho Testamento agora. Vamos ao Velho Testamento. Tá? Em Levítico 19, 18, diz assim, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. E em Deuteronômio 6, 5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, como é que Jesus deu um mandamento novo? Se esse mandamento já existia no Velho Testamento. Amarás a Deus e amarás a teu próximo. Como é que Jesus estava dando um mandamento novo? Não é novo, era novo na forma, era novo na experiência, porque eles tinham um mandamento, mas não experimentavam, não cumpriam, não guardavam. Agora, Cristo quer dar um mandamento novo na experiência, está resumindo os 10 mandamentos nesses dois, porque em realidade, se você ama a Deus, não vai usar seu nome em vão, vai adorar unicamente a Deus, vai guardar o sábado, vai reconhecer Deus como o seu único Deus. Se você ama seu próximo, vai amar seu pai, não vai matar, não vai roubar. O resumo é isso. Eu resumiria mais em um só mandamento, amor a Deus. Porque se você ama a Deus, lógico que vai amar seu próximo. Antes que acabe o nosso tempo, eu preciso lhe fazer uma pergunta, porque eu estou muito interessada na minha salvação. Qual é, então, o papel da lei na minha salvação? Mostrar-te tua realidade, para que você entenda que precisa de Jesus. Por isso, São Paulo diz, o fim da lei é Cristo. No sentido, o propósito da lei é Cristo. O objetivo da lei é levar-te a Cristo. O propósito do espelho é mostrar-te tua realidade. O propósito da água é lavar. O propósito da graça é perdoar e salvar. O propósito da lei é mostrar-te tua realidade. Estamos chegando ao fim desta lição e eu gostaria de dizer para você, querido, que você não precisa se preocupar com a lei, você não precisa ter medo da lei. Quem tem que ter medo da lei é o transgressor, o delinquente, o marginal. Esse tem que ter medo da lei. Agora, o cristão, nascido em Cristo, que ama Jesus, que quer ser feliz seguindo os caminhos de Jesus, porque tem que ter medo da lei. Tá? Se você anda no trânsito, dentro de todas as normas de trânsito, por que tem que ter medo do policial? Quem tem que ter medo do policial é quem está fazendo algo errado no trânsito. Por que você tem medo da lei, se tua vida está ajustada com a vontade maravilhosa de Deus? Deus te ama muito, querido. Quero que você saiba que o objetivo de todas estas lições não é somente colocar argumentos em tua cabeça. O propósito destas lições é aproximar-te mais de Deus, porque o cristianismo se resume a companheirismo com Jesus. Ele te ama, Ele quer viver contigo, Ele quer que cada dia você passe tempo com Ele, orando, estudando a Bíblia, trazendo alguém para Cristo. Que Deus te abençoe, seja muito feliz você, sua esposa, seus filhos, e está passando por um momento difícil neste momento, que o Espírito de Deus, o poder libertador de Deus faça maravilhas na sua vida. Amém.